Primeiro episódio, Pode Mário. O nosso tema de hoje é conversando com o prefeito, cidade, escola e futuro. Olá, ouvintes! Estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast, Pode Mário. Direto da escola Mário da Mata Limeira, eu sou Pedro Lucas, do 6º ano B. Eu tenho 10 anos, 1,54 m de altura, meu cabelo é preto e minha pele é clara. Eu sou Cília, do 7º ano E. Hoje temos um estreia muito especial. Vamos conversar com uma pessoa muito importante para o nosso município. Seja muito bem-vindo, prefeito Dioclésio Filho. É uma honra receber você aqui. Eu tenho os cabelos claros, de cor clara e olhos escuros. Eu que agradeço a oportunidade do Pode Mário, estar aqui com o Pedro Lucas e com Cecília, tendo a satisfação de debater, conversar, né, e tirar dúvidas e escutar também sugestões. Isso faz parte da gestão. Agora que já nos apresentamos, vamos conhecer um pouquinho do nosso prefeito Dioclésio Filho, fazendo algumas perguntas aqui. Como foi sua infância? Você estudou em quais escolas durante sua vida? Eu tive uma infância muito de menino da rua, muito solto. Meus pais, profissionais liberais, médicos, então tinham uma ocupação muito grande, estava no começo de carreira. Minha mãe se formou e um ano depois eu nasci, meu pai já tinha 5 anos de formado, então estavam começando na vida como médicos em Caruaru. Nenhum dos dois era de Caruaru, então tinham acabado de chegar em Caruaru. Então eu e minha irmã, Flávia, que foi um ano de diferença, a gente acabou tendo pouca presença de pai e mãe em casa e tudo o trabalho que eles assumiram, mas sempre tiveram muito amor, muito carinho, muito cuidado. Então a rua foi quem criou a gente, a rua no bom sentido, que era um tempo também que as crianças podiam brincar na rua, não tinham tanta influência como tem hoje em relação a drogas, em relação à questão de prostituição, enfim, tanta coisa ruim como tem hoje, né? Era um mundo diferente, era um mundo mais puro. E por ser uma criança de rua também foi uma juventude, uma infância muito criativa, né? De ter esses cuidados com essas situações, e criativa também na escola. A escola era outra escola, a escola daquele tempo, e aí fica sempre aquela questão do saudosismo, né? Era uma escola onde atividades físicas, as atividades extracurriculares, as participações em teatro, as participações em teatro de Mamulengo. Eu participei muito tempo no teatro de Mamulengo, na escola. Tinham várias atividades culturais e esportivas que a gente fazia questão de participar, porque faziam parte do dia a dia da escola. E isso era muito bacana, não era só a escola formal. E aí eu estudei escola privada, a época no diocesano em Caruaru, estudei até a 8ª série, que hoje seria o 9º ano, e fiz o 2º grau, parte em Caruaru, numa escola que preparava só para o vestibular, que era o Exatos, era uma escola só para preparação do vestibular, e a segunda metade eu fui para Recife, até porque como eu ia fazer faculdade por lá, já para começar a se adiantar. Então essa foi a minha formação de riqueza, assim, de ter liberdade e ao mesmo tempo de assumir responsabilidades. Quando você é livre, você também tem que responder com responsabilidade. Aproveitando a pergunta dele, o que você gostava mais de fazer na nossa cidade? Rapaz, de tudo. Tudo que tivesse, surgisse diferente, eu estava dentro. Era só me chamar. E eu gostava muito de corrida, de brincadeiras que envolvessem atividades esportivas, que envolvessem corpo, que envolvessem mente. Eu gostava muito de jogos. Eu gostava disso, jogos, corridas, e ir para a escola, participar de tudo que a escola tinha para oferecer. Do teatro, do conjunto de Mamulengo, as atividades esportivas, fazia natação, fazia basquete, fazia handball, jogava futebol, mas era ruim, jogava no gol, porque jogador ruim, o pessoal bota no gol, mas tudo que era atividade eu queria jogar. Eu gostava muito de fazer coisas que fossem esportes. Tá certo, aqui uma pergunta. Quando você decidiu que queria ser prefeito? Eu tive meu pai prefeito, né? Então ele foi prefeito, foi uma coisa que ele sempre acalentou por muito tempo. Meu pai, pelo que eu entendo dele, ele sempre teve esse como um sonho dele e um sonho também do meu avô. Meu avô foi um visionário, era motorista de caminhão e não era uma pessoa de grandes recursos, mas era uma classe média no ver de hoje, né? Mas foi uma pessoa que sempre tinha na mente que ia formar um filho médico, que acabou sendo meu pai, que era o filho mais velho, e que esse filho médico ia ser prefeito. Meu avô dizia isso de muito tempo. Meu pai, talvez na idade de vocês, assim, já vi meu avô dizer isso, e meu pai
trouxe esse sonho para ele. Eu não tive essa criação nesse sentido. Eu vi meu pai ser prefeito, mas ele nunca chegou para mim para me dizer que queria que eu fosse. Da mesma forma como também eu escuto o Ícaro dizer que quer e eu dou vontade de dizer, vá não. Mas eu acho que sonho não é coisa para você desestimular. E ao mesmo tempo, com responsabilidade não é coisa para você empurrar. Quando você vê que é algo que não pode ser imposto, tem que ser seu. E aí nessa coisa de ser seu, eu vi meu pai ser prefeito, vi as dificuldades, vi um município que sempre precisa fazer algo. Aprendi muita coisa lá fora. E eu acho que na vida, se você passar na vida, a vida são cheias de propósitos. Eu fui criança, aprendi e usufruí tudo quando fui criança. Eu fui adolescente de responsabilidades e aprendi e usufruí de todas as oportunidades que a vida me deu, tanto na escola, como também na vida e como também nas profissões. Desde pequeno eu sempre gostei de trabalhar. E aí também, enquanto já adulto, eu vi que também tem a questão da responsabilidade. Se eu tive uma escola muito boa, que foi meu pai enquanto prefeito, se eu aprendi muita coisa ali, se a vida também me ensinou muitas coisas diferentes, se eu via que existia uma janela de oportunidade para exercer o teu querer, porque é muito fácil você ficar apontando o dedo para alguém, aí tem aquele ditado, quando você aponta o dedo para um, tem 3 voltando para você. Então, o tempo todo ficar dizendo, poderia ser melhor nisso, poderia ser melhor naquilo, e aí eu às vezes chegava com meu pai, com muito respeito, dizia, mas pai, isso aqui podia ser assim, podia ser assim, mas respeitava, que era ele que estava sob o comando, eu disse, é muita covardia se eu também não for disputar a oportunidade de ser eu, né? De tentar transformar através de ações os teus sonhos e as tuas vontades. Então foi aí onde surgiu, não foi uma coisa que veio lá de trás, eu nunca acalentei, nunca tive esse sonho, mas foi uma coisa que a responsabilidade me chamou, porque da mesma forma como fui criança, da mesma forma como fui adolescente, da mesma forma como estou sendo adulto, eu acho que a gente tem responsabilidade nas fases que a gente passa, e uma delas é essa, estou cumprindo minha missão social. Estar prefeito é uma missão social. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil e mais legal do seu prefeito? A parte mais difícil é lidar com gente, a parte mais legal é lidar com gente. A parte mais difícil é lidar com gente, porque pessoas, cada cabeça tem um mundo. Essa é a parte difícil. Mas a parte legal é lidar com gente, que cada mundo você aprende um pouco. Então você tem a oportunidade de conhecer. E você conhece quando você se abre para isso, né? Você respeita as opiniões, você aprende a ouvir. Aprende a mesmo sem estar ali presente, parece que não está prestando atenção, mas você está ligado no que está acontecendo, que é para poder absorver e aprender com aquilo. Então, eu acho que o melhor é isso, é lidar com gente, o pior é lidar com gente. Então tá certo. Aqui já conhecemos um pouco do nosso prefeito, que é o filho de Euclides Filho. Vamos falar um pouco da cidade e sobre a nossa escola. Na sua visão, nossa escola, ela precisa de melhorias? Sim. Acho que é uma das coisas que motiva a gente a estar no serviço público, é que sempre precisa de melhorias. Em casa a gente é assim, né? Você sempre tem um ditadozinho que o dinheiro que você tem sempre é pouco pelo sonho. E na escola não é diferente. E é todas as escolas. Embora a gente tenha hoje um corpo docente muito bom na escola, a gente tem uma estrutura razoável, mas era sempre melhor que tivesse mais instrumentos, que tivesse mais ferramentas, que a gente tivesse mais oportunidades de oficinas, de cursos, de outras coisas que fossem muito mais além da educação, que também levassem vocês enquanto alunos a uma prática como essa, né, o Polimário, e outras que são parte da formação cidadã. Porque você formar gente, escola não é só para formar currículo, não é só para formar ler e escrever as operações de matemática e um pouco de história e geografia, é formar gente, né? A gente quer formar cidadão. Então, acredito que a escola poderia ser melhor, a gente trabalha nesse sentido, esse é o nosso esforço, é o esforço de todo mundo, e a gente trabalha com o que a gente tem, que é a grande sacada da vida, né? Senão não adianta ficar reclamando do que você tem, você tem que enfrentar o que você tem. Eu tenho um ditadozinho que, certa vez, eu trabalhando no sertão do Nordeste, uma pessoa me perguntou por que as pessoas viviam aqui, né? Mas a terra da gente seca, e era um europeu, né? Seca, com tudo difícil e tal, só porque viver aqui no sertão é isso, a gente tem a natureza e a gente não enfrenta, a gente aprende a conviver com ela. E a mesma coisa é fazer gestão, fazer o mar na conta, fazer a educação. Aí você tem que aprender a viver com o que você tem, então a gente tem que usufruir do que a gente tem e da melhor forma possível tirar o mais proveito. E vocês do outro lado da mesma forma, né? Todos têm uma responsabilidade no processo de educação. Os pais da gente em casa têm uma responsabilidade, vocês enquanto alunos têm uma responsabilidade, a gente enquanto escola, enquanto gestão tem outra responsabilidade. Eu acho que se todo mundo se der as mãos, a gente consegue transformar o que a gente tem de possível no melhor. Eu acho que essa é a grande sacada. Mas eu tenho uma vontade, eu acho que tem, a gente precisa sempre continuar melhorando. Todos desse processo. Como a prefeitura tem ajudado os estudantes a aprenderem mais de uma forma melhor?
ela tem através desse estímulo, né, dessa participação. Eu acho que a escola hoje é uma escola muito mais democrática. Eu vejo a direção, a professora Denise, todo o corpo docente, o corpo de direção da escola, eu vejo uma sensibilidade muito grande. Eu vejo os espaços que vão além do curricular abertos para a participação dos alunos, tanto nas atividades esportivas como também nas atividades que passam também a ser educativas, como você tem uma banda de música, como você tem as atividades de canto, tudo, teatro. Eu vejo uma escola muito mais democrática, muito mais participativa. Esses números também assim, que se apresentam quando você faz reunião de pais e mestres, a quantidade de famílias presentes, mostram o quanto a escola começa a ter um sentimento de pertencimento. Tipo, eu não estou na escola, eu sou da escola. E a história dela parte comigo. Eu fiz parte de uma escola que a história dela fez parte comigo. Esses dias teve uma celebração lá de mais de 30 anos depois de ter ido para a escola e estava todo mundo lá. E é muito bacana você olhar para trás e ver que você fez parte dessa história. Então eu acredito que a gente vem fazendo assim, bom para nossos alunos, porque eu sempre exijo, eu acho que a gente tem que deixar um pouco essa frieza de currículo. A gente tem que formar gente. Não adianta ter umas pessoas CDF em português e matemática que são fracas em vivência. Certo. Aqui na próxima pergunta, os demais espaços públicos, existem planos para melhoria como praças, quadras ou até mesmo construção de outros? Sim, na área da educação a gente tem 3 escolas em processo de construção, uma já iniciada, que foi a escola do Jiquiri, é uma escola igual ao Mário da Mota, uma escola do 1º ao 9º ano, que ela vai nos possibilitar exatamente hoje o que a gente tem como uma escola, transformar em ensino integral. Hoje vocês estão à tarde e tem a turma da manhã. Hoje a gente não consegue fazer integral dentro do Mário porque não tem espaço físico para fazer integral. Quando a gente tiver outra escola, de 1º ao 9º, igual ao Mário, dentro da cidade, a gente vai poder, de saída, de partida, estabelecer o ensino integral, que no meu ponto de vista ele não tem que ser compulsório, obrigatório para todo mundo. Acho que tem que ter como opção, integral ou não. Mas a gente tem isso. E a gente tem mais 2 creches em construção também na cidade, que a gente já tem hoje um número bem considerável de alunos em idade de creche, mas a gente quer atingir 100%, porque hoje a gente tem adolescentes com crianças, hoje a gente tem mães querendo trabalhar, que precisam ter um espaço para colocar seu filho, um espaço de qualidade e começar mais cedo esse processo de educação. Quanto outros espaços, a gente teve praças que a gente fez melhorias consideráveis. Hoje a gente tem uma cidade que tem 5 ou 6 lugares que são bonitos para se levar, né? Você levar uma visita, a Praça do Centro, está uma coisa bonita. Ali a praça por trás da Igreja de São Sebastião, a gente vai transformar ela num pátio para a realização de atividades, de eventos, para não ter que ficar fechando a rua do centro. A gente tem toda uma cidade asfaltada, tem uma cidade limpa, organizada. A iluminação pública, a gente vai fazer um grande investimento agora para melhorar isso também, que quer dizer com segurança. Obra de infraestrutura viária, muita rua a gente calçou quase 70 ruas ao longo desses 5 anos, desses 4 anos e 5 meses de gestão. Então são obras de infraestrutura por todo o município, mas tem obras grandes que a gente sonha com ela, que é um asfalto que vai ligar as nossas principais vilas, que é a PS-121, que são outras obras de calçamento que ainda quem não tem vai ter. Então tem muita coisa assim na mente. E aí, como eu falei, assim, a dificuldade e o que precisa é o que nos motiva. Não gosto nem muito de falar do que a gente fez, não gosto de falar do que a gente quer fazer. E tem um bocado de gente aí ajudando a gente a fazer essas coisas. Vamos para outro ponto. Agora para falar sobre o meio ambiente e o futuro. O que a cidade tem feito para cuidar do meio ambiente? A gente tem tentado mudar a mentalidade das pessoas em relação a isso. A gente tem um povo que acha que planta é mato, que mato é planta, entendeu? Tipo, a gente tem um povo que a gente tentou fazer uma área arborizada e as pessoas queriam que a gente cortasse as árvores porque estava feio, porque estava cheio de mato. E ainda não entendeu que, embora tenha vivido no campo, a gente é uma cidade de interior, mas as pessoas misturam vegetação com mato, como se fosse sujeira, e não é. A gente tem esse grande desafio que é educar as pessoas para isso, e aí começa da escola. A gente estabeleceu já algumas áreas de plantio, acho que a grande conquista ambiental que a gente teve, porque hoje a gente tem um parque ambiental estabelecido no município. Poucos municípios do estado de Pernambuco têm isso estabelecido por área determinada, reconhecido por entidades superiores, o CPRH, o IBAMA tem esse reconhecimento. É um parque de 500 hectares, que além da preservação do verde, também tem a questão da preservação histórica. Lá tem pinturas rupestres, cemitério indígena, tem toda uma história envolvida. As escolas estão sendo levadas para lá para fazer os passeios, para aprender a valorizar
mais isso, mas também tem um trabalho nas casas, né? A gente também aprovou uma legislação que estimula, a gente fez o IPTU verde, que estimula quem tiver uma árvore plantada em casa ou no quintal, ter um desconto no IPTU como forma de incentivar. A gente criou a figura das árvores tombadas no município para mostrar que ali não é simplesmente uma árvore, ali tem uma história. O nosso Brasil nasceu da história de uma árvore. A gente tem um distrito que se chama Trapiá, que é o nome de outra árvore. A gente tem vários outros distritos e sítios que estão atrelados a situações que são de plantas. Cumaru é uma planta, Barriguda é uma planta, Pau-Ferro é outra planta. São lugares que tem tudo a ver com a nossa história. As pessoas a gente precisa fazer esses elos de ligação. E a gente está nesse trabalho. Mas a gente vai precisar de vocês, principalmente do Pó de Mário e muito mais. Certo. Aqui tem mais uma pergunta sobre essas coisas aqui do meio ambiente. Existe algum projeto para incentivar os jovens a participarem dessas ações? Nas escolas, a gente tem feito anualmente, ali naquelas datas festivas, dia da árvore, dia do meio ambiente, isso cada escola estabelece de determinada forma. A gente tem fornecido mudas, feito a atividade de plantio. Hoje lá em Trapiá mesmo, que a gente acabou de citar, com um nome que tem tudo a ver com o meio ambiente, o nome do lugar, Trapiá, a gente recuperou praticamente toda aquela praça central que tem na vila. Hoje todas aquelas árvores ali plantadas foram os alunos da Escola José de Lima que plantaram. E muitos deles eu já vi fazer vídeo depois já mostrando o quanto satisfatório é ter todas as árvores ali plantadas. Eu tenho uma passagem dessa, que é uma historiazinha curta, lá perto da minha casa, quando morava com meus pais em Caruaru, tem uma praça que se chama Praça Chico Porto. E a prefeitura preparou o terreno de fazer a praça, começou a fazer obras de alvenaria e botou lá num canto as árvores para fazer o paisagismo. E aí foram abrir os buracos das árvores e nada de ninguém plantar essas árvores. Né? Aí um dia de sábado assim, eu digo, rapaz, esse final de semana eu vou plantar essas árvores todinhas. E eu meti o pau e plantei as árvores todinhas. Saí rasgando o saco e plantando no chão. Quando fui na segunda-feira, chegou, quem foi que plantou isso? Que onde era para estar árvore X, tinha outra. Eu plantei as árvores no lugar errado. Resumindo, as árvores estão todas lá. Foram todas plantadas numa ação que eu juntei ali com meia dúzia de amigos e a gente rasgou esse saco e plantou na praça. Mas a história que fica é que foi a gente que plantou. E eu estava incomodado porque ninguém plantava, né? Estava lá há muito tempo. Então a gente tem que envolver os alunos, acho que é uma ação que parte das ações educativas nessas datas. Eu acho que trabalhos como esse, tanto de geografia como da área de história, e meio ambiente, você fazer essa inter-relação, porque aí vem um pouco da questão do sentimento de pertencimento. Por que Riacho 10 Anos? Por que Trapiá? Por que Pau-Ferro? Por que Cumaru? Tem tudo a ver com vegetação, tem tudo a ver com verde. E aí você chega em Cumaru, a cidade se chama Cumaru e não tem nem pé de Cumaru na cidade. Então é uma coisa que precisa ser resgatada. Uma pergunta que eu acho que não só eu, mas como todos os estudantes da escola queriam saber. Como o senhor imagina a nossa cidade daqui a 10 anos? Imagina as pessoas participando mais dela. Desculpa, era a nossa escola. Na escola, eu acredito no mesmo sentido. Eu sou muito vibrante quando as pessoas participam da construção de tudo. Porque não existe ideia perfeita. Cada cabeça é um mundo. Então cada um pensa um mundo da sua forma e daquilo que foi como base na sua formação. Mas eu acho que quando as pessoas começam a participar, eu acho que meu trabalho nesse sentido, das pessoas participarem desse processo, você vai ter produtos melhores. Então vocês estarem levantando esse debate, é isso que eu espero da escola amanhã. Que mais gente se envolva nesse debate, que mais gente participe desse processo de construção, que entenda que a educação não é uma mão de uma via, de duas, é dar e receber. É isso que eu acho que tem que pulsar, sabe? Eu acho que é aí onde a gente vai quebrar essa coisa de chato, monótono, que muitos acham, né? Principalmente a juventude. Diz, a escola é chata. Eu acho que a escola é chata quando ela não me ouve, né? Quando começa a me ouvir, ela não é mais chata. Eu torço por isso. Daqui a 10 anos ela seja uma escola ainda mais participativa. E que a gente também consiga fazer dela um estudo ainda melhor. E que daqui a 10 anos vocês estejam contando essa história dessa escola. Que vocês estão ajudando a construir. Certo. E agora eu iria fazer aqui a última pergunta para o nosso prefeito de Águas Filho sobre uma mensagem para os alunos. Qual conselho o senhor daria para os estudantes da nossa escola? O conselho que eu dou é aproveitar o teu tempo enquanto escola. É um tempo que passa. E quando eu digo aproveitar, não é aproveitar num sentido restrito, é aproveitar no sentido todo. Ali é a tua casa, é o teu segundo lar. Então tu passa talvez mais tempo em consciência na tua vida. Porque a gente passa muito tempo em casa, a gente passa dormindo, está fora de consciência.
Mas se você prestar atenção, o maior tempo em consciência, em estado de consciência, do querer, você passa dentro da escola, mais do que você passa na sua casa. Então faça dela a extensão da sua casa, faça dela também a extensão e o caminho e o começo dos teus sonhos. Tudo que você for conquistar na vida tem que ser por base de algo que passou. Nada vem por acaso. Até para que algo caia no teu colo, tu vai ter que estar ali naquele lugar, para cair no teu colo. Então nada vem por acaso, você vai ter que se posicionar em relação a isso. Então se posicione em relação à escola, se posicione em relação a participar dela, construa ela junto de você, porque talvez seja seu primeiro projeto. Talvez a escola seja a primeira vitória da tua vida. Talvez na escola seja as tuas primeiras conquistas. Talvez não, vai ser lá. Porque eu acredito que essas pessoas, essa formação, essa geração que está vindo agora, ela está vindo muito mais isso. E a gente tem que quebrar um pouco aquilo que foi dos nossos pais, que foi talvez uma escola chata. Essa não. Essa escola que eu quero é uma escola diferente. É uma escola de escuta, é uma escola do participo, é uma escola onde os professores não estão ali só para dar e receber. E, nesse sentido, eu fico essa mensagem. Participe do processo de educação. É a tua primeira casa. Agradecemos a sua vinda ao nosso podcast. É sempre um prazer contar com o senhor. Eu que agradeço. E o primeiro Polirimário encerra por aqui. Desejamos saúde a todos e nos encontraremos em breve com mais um convidado e uma boa conversa. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço a todos vocês e contem sempre com nossa participação.